Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios. E hoje, sabe quem eu vou entrevistar? A gestora da Horizonte Studios, a Fran Voltolini. Oi, Fran! Surpresa, né? Oi, tudo bem, Silvana? Prazer. Muito obrigada, na verdade, né, pelo convite. Porque prazer não, porque eu já te conheço, que eu já vim aqui várias vezes, não né? Fran? E assim, ó, Silvana, vou te falar, a gente se conheceu muito tempo antes, é que talvez você não lembra. Ai, meu Deus, né? que Porque, medo. enfim, ainda bem, você dá bastante palestra, fala bastante, aí tem, né, do seu depoimento, mas a gente se conheceu uns 6, 7 anos Jura? atrás, numa Conta empresa aí. que eu trabalhava. É mesmo? Que você foi dar uma palestra e depois a gente se reencontrou na empresa do Romualdo. Sim, Romualdo. Que você conhece que vai estar muito no próximo bem. episódio Olha conosco. aí, já tô sabendo, ele já falou comigo. Que eu trabalhei lá com ele também. Isso ele me contou também. Então, a gente já se viu algumas vezes e hoje é um grande prazer estar aqui, né? No meu ambiente, conversando contigo. Que delícia, né? Não, e você sabe que essa coisa de, eu te conheço, né? Pra ver como a gente tem que levar a vida certinho, né? Não pode fazer nada de errado. Ai, Fran, mas muito bom conversar com você, porque afinal, essa nossa parceria, né? É uma parceria que eu julgo que é uma parceria de sucesso, porque todos os convidados que vêm aqui adoram esse estúdio, adoram o atendimento de vocês e, claro, todo equipamento, tecnologia, etc., que está aqui. Enfim, eu estou adorando fazer esse podcast. Eu acho que agora é hora da gente conhecer um pouco mais da Fran, da Horizonte, né? Então, conta pra gente, né? Quem você é, quem é a Fran, o que a Horizonte Studios faz, enfim, vamos bater um papo. Claro, aqui. Vamos lá. A Fran nem sempre fez o que, obviamente, eu faço hoje, né? Hoje eu estou gestora da Horizon Studios, então comando toda a parte de produção, toda a parte administrativa da empresa, mas eu comecei bem cedo, né? Iniciei, digamos assim, minha trajetória profissional aos 14 anos. Aí, ó. Trabalhei num colégio, né? Determinado momento da minha vida ali, da vida dos meus pais, a gente teve uma dificuldade financeira e era um colégio particular e os meus pais precisariam me tirar da escola. Eu falei, não quero sair, tô aqui desde os 7 anos e aqui eu quero continuar, né? E daí fui conversar com a diretora da escola na época, o Colégio Santo Antônio, que fica no bairro Iririú, aqui em Joinville. Uma escola ótima. Exatamente. A dona Zelândia e o seu Tarcísio, que hoje já não estão mais aqui com a gente, mas eles que me deram a primeira oportunidade, né, profissional. Legal, eu trabalhava num período e estudava no outro. Então, ali foi toda a minha base, digamos assim, principalmente relacionado à ética de trabalho. Porque eles sempre foram muito sérios, né? O colégio segue hoje sendo, com os administradores, extremamente sério. E ali foi uma base super importante. Então, eu digo que a minha vida profissional começou lá. Foi uma escola. Literalmente, né? Literalmente uma escola. Então, aquela é a Fran, né? Eu iniciei a minha vida profissional lá e eu sou extremamente grata a todo mundo que passou, né? Não só aos 14, mas aos 18, aos 24, aos 28, aos 30 e poucos. E é isso, né? Hoje em dia, assim, tem tanta gente que fala, 14 anos, não pode trabalhar, é muito nova, né? Aí, ó, você não tá... Pelo jeito, você não tem nenhum trauma disso, bem pelo contrário, só gratidão, né? Não, só gratidão. E acho que muito respeito, né, por eles terem me dado uma oportunidade, mas muita gratidão também aos meus pais por entenderem, né, que naquele momento eu queria tomar uma decisão de dar um passo a mais, de virar um pouquinho mais adulta. Precoce essa menina. Exatamente. De crescer um pouquinho mais aos 14 anos de idade. Então... Que legal. E nesse mundo de produção de vídeo, etc., você está há quanto tempo, mais ou menos? Eu não comecei muito jovem, não. Eu acho que foi no final da minha graduação ali, por volta de uns 23, 24. Iniciei sendo assistente de direção, numa produtora da cidade também, que são meus amigos até hoje, super parceiros. A Única, um abraço para eles, inclusive. Isso. Então, eu comecei como assistente de direção lá e fiquei algum tempo e depois saí. Falei, não, eu quero tentar trabalhar na área em que eu me formei. Daí, trabalhei, Que você se formou, perdão, hein? Eu me formei em design de produto, na verdade.
A minha Ok. formação, minha graduação é em design de produto. Ok. E daí fui para a área de design, enfim, depois trabalhei na parte numa empresa de comunicação visual, depois trabalhei como gerente de projeto numa empresa de tecnologia. Então, assim, naveguei bastante, mas a parte da comunicação, ela sempre foi muito presente. Eu gosto muito, né? É nítido do jeito que eu falo, que eu gosto Sim, mesmo, assim, sim. que eu me posiciono referente à área. Então, aqui foi quase um reencontro de almas, assim, sabe? Que Tive a legal. oportunidade, né, dos donos da empresa aqui de estar gestando a empresa deles e eu sou extremamente grata por isso. E aí então me conta um pouco da Horizonte, né? Horizonte Vamos lá. Studios. Quanto tempo existe, o que que faz, né? Até porque para os nossos ouvintes, nossos Claro. espectadores, Vamos lá. saberem um pouco mais. Né? Na verdade, a Horizon, ela tinha outro nome antes, né? Tá. É uma empresa mais voltada para a parte de transmissão esportiva. E há uns 2 anos e meio atrás teve a junção, digamos assim, dessas duas empresas. E daí é onde a gente transformou esse espaço que você está aqui hoje, né? Que é maravilhoso, gente. Legal. Super recomendo. Muito bom. Nessa parte de estúdio, né? Então, nós atuamos com essa parte de estúdio há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Mas na parte de transmissão esportiva, já há mais de 7, 8 anos. Tá. Né? Então, além do trabalho no estúdio, a gente faz captações externas e também a parte de transmissão, tanto corporativa como esportiva. Tá. Me explica um pouquinho aqui para leiga. Espero que tenha gente leiga também nos ouvindo e nos vendo. O que exatamente é esse trabalho da transmissão esportiva? Ok, estúdio, captações internas, externas, beleza? Tá, ok. Mas essa coisa da transmissão aí, explica para mim. Vamos lá. A transmissão nada mais é aquilo que você vê na TV. Transmissão. Exatamente, Tá? ou no YouTube, aí, enfim, nas redes, nos streamers que tem. É a parte visual, o áudio do que está acontecendo, né? Do evento esportivo que está acontecendo. A gente trabalha com basicamente todos eles, assim. Todos os esportes. A gente faz futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, pádel, tênis, futevôlei. Então quer dizer que mas e aí vocês são responsáveis por irem lá, captarem as imagens, você narra, alguém narra? Isso, nós temos narradores, Tá. comentaristas, repórteres, né? Depende muito, claro, do tipo de contratação, né? Tem empresas que já possuem o seu comentarista ou repórter Tá. e querem usar essas pessoas e a gente entra com a parte da visualização ali, né? De Entendi. captar essa imagem lá no local e enviar esse sinal para que ele seja transmitido ou na TV ou num canal aí online. Entendi. É um mundo bem interessante, assim, Eu porque acho que sim, né? Nossa. as pessoas não têm muita noção, né? A gente para muito na frente da TV, olha lá Sim. os cortes de câmera, acaba nem percebendo, se você assiste bastante futebol, por um exemplo, você acaba nem percebendo tanto os cortes de câmera, é muito natural, né? E quando a gente vai para frente, na hora da execução, a gente vê todo um trabalho que é por trás, que é extremamente dedicado, né? A equipe interna que é extremamente dedicada, comprometida a tentar sempre entregar o melhor, né? E tudo muito rápido, né? Muito rápido. Não é porque, assim, uma coisa assim, aqui a gente o nosso podcast é gravado, qualquer coisa a gente edita, assim como as captações que vocês fazem, seja aqui, você pode editar. Agora, aquilo ali o ao vivo eu não tenho edição, não né? É tempo real, né? O ao vivo eu não tenho muita margem, né? Na verdade, eu tenho 0 margem de erro, basicamente, né? Então, precisa ser uma atenção 100% do tempo. Sim. E ele não começa quando o juiz apita, digamos assim, né? Esse trabalho, ele começa muito antes, né? Dependendo do lugar, às vezes a equipe sai com 3, 4 horas de antecedência para montar toda a estrutura. Imagino, sai 2 horas depois que termina o evento. Então, realmente, é toda uma estrutura montada, né? Todo um pessoal completamente dedicado a isso. Qual que é o teu papel mesmo nesse momento? Você faz a direção disso tudo ou você está lá atrás da câmera? Enfim, conta pra gente. Quando precisa, a gente vai para trás da câmera, mas né, não é a minha prioridade, digamos, em relação à função, né? Eu faço toda a parte de gerir essa equipe, né, de encaminhar a equipe, de falar com as pessoas, de falar com o cliente, de fechar isso com o cliente. Então,
as grandes ligas entram em contato com a gente, né? A gente entra em contato com eles e faz todo esse trabalho de orçamento, de passar valores, de negociação, de bater o martelo, né? Que legal. E assim, acontece. Às vezes, domingo à tarde é um jogo, deu algum problema e é o meu telefone que vai tocar. Que vai tocar e tentar resolver, enfim, como a gente pode, né? Dependendo do problema. Não, eu acho incrível, né? Assim, cada um de nós vive no seu mundinho, tem umas coisas que a gente nem imagina, né? Sei lá, como é que aquilo veio pra televisão? Sei lá, eu só tô curtindo, entendeu? Só tô assistindo, né? Só tô sentada na frente do sofá com a minha pipoquinha aqui né? E é isso. Que legal, né? Que legal. E Fran, pelo jeito você faz muita coisa aqui, né? Me parece que você vende, você faz o comercial, você faz a parte, eventualmente, até de captação e tudo mais. E aí, dá para conciliar tudo isso? Como é que é? Dá para conciliar, né? Se não desse, a gente não estaria fazendo hoje. Claro, a gente não pode reclamar, nós temos muitas demandas, mas como... Isso é bom, né? Um problema bom, exatamente. Né? Mas tem que dar conta, né? Exatamente. Mas como eu falei antes, a equipe é extremamente comprometida, né? Todo mundo sabe a sua função, mas ninguém se opõe a ajudar em outra função quando precisa. Isso é mérito seu também, você sabe, né? Não, de todos nós. Eu trabalho com desenvolvimento de liderança. Líderes bons conseguem fazer isso, conseguem promover isso. Claro, precisa ter boas pessoas ali também, mas... Mas a equipe é realmente extremamente comprometida, Legal. né? A gente sempre tem um ponto de melhora, sempre tem uma direção para dar, alguma coisa que precisa de ajuste. Eu acho que isso é normal em toda a empresa, né? Mas nós somos uma empresa pequena, né? Nós temos poucos funcionários, digamos assim. Quantos vocês são? Mas hoje a gente está em 5 funcionários fixos, né? E, claro, a gente trabalha com grandes parceiros, né? Cinegrafistas, repórteres, comentaristas, né? São grandes parceiros nossos, são pessoas da nossa lista de confiança, né? Que trabalham sempre e não deixam também de ser nossos colaboradores, né? Então, todas essas pessoas, como eu falei, o comprometimento de todas elas faz com que, mesmo eu tendo muitas funções, eu consigo executá-las, né, da melhor forma possível. Às vezes dá um perrengue ou outro, às vezes a gente tem que ficar até 9, 10 horas da noite para resolver uma coisa ou outra. Isso em qualquer segmento, isso... Mas assim, o que não pode é dar... Eu sempre falo, né, às vezes meus clientes, sei lá, de coaching ou de treinamento, meu Deus, porque eu fico trabalhando depois do horário. Eu falo, tá, mas isso é todos os dias? Porque se for todos os dias, tem alguma coisa muito errada. Agora, de vez em quando, todos nós, Não, né? E a gente consegue também sair, às vezes, um pouquinho mais cedo para tomar um café, chegar um pouquinho mais tarde, então, né? A gente tem essa liberdade, né? Bem organizada, também tem essa liberdade quando ultrapassa um pouquinho ali o horário. Mas hoje em dia a gente fala muito de harmonia, né? Harmonia, trabalho, vida, né? Porque equilíbrio não dá, né? Equilíbrio seria assim, 8 horas aqui, 8 horas aqui, né? Não dá, isso aí não existe, fala assim, tá? Mas se a gente tiver uma harmonia, né? Tudo bem no domingo ir lá trabalhar, mas também talvez, então, numa terça-feira à tarde eu vou tomar um café com a minha amiga, ou enfim, sabe? Exatamente, né? A parte, principalmente de transmissão, ela acontece muito no final de semana, né? Sim. Os responsáveis pelas transmissões no final de semana, eventualmente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tem folga, né? Então, claro, é uma compensação ali, né? Tudo dentro da organização, tudo dentro do combinado, mas faz parte. Você vê, eu não sabia dessa coisa da transmissão. Tu viu? Meu parceiro não sabia, mas tudo bem. A gente aprende, né? Não, a gente vai falando. E me conta, assim, de tudo que você faz aqui, o que para você é o mais legal? Eu não tenho como te dizer isso, assim. Eu sou extremamente realizada no que eu faço hoje. De verdade. Que delícia ouvir isso, né? E que delícia poder falar isso assim de boca cheia, né? Bom, né? Eu gosto de ser gestora, eu gosto de auxiliar quando eles precisam, de ter o olhar final dos materiais, né? De fazer a aprovação antes de ir para o cliente. Eu gosto da parte de venda, de conversar com o cliente, da parte da comunicação. Preciso pegar a câmera na mão, eventualmente, e ir num cliente, atender ele. Gosto de ir em todas as produções possíveis, né? Dentro do possível. Então, eu gosto de verdade do que eu faço. Que assim, legal. Eu sou extremamente realizada com isso. E você sabe que eu trabalho com felicidade e bem-estar, né? E uma das coisas importantes para a gente ter felicidade no trabalho é a gente entender qual é o nosso propósito naquele trabalho, né?
Eu sei que a gente, né, é uma pergunta não tão simples, mas Ousada. ousada, mas você é uma mulher preparada. Você consegue assim identificar por que você gosta tanto disso? Qual que é o teu propósito? Porque às vezes assim, propósito pode ser uma coisa muito, não precisa ser uma coisa, sabe? Eu vou erradicar a pobreza do mundo. Não, mas qual que é o teu propósito? Vou te falar uma coisa. Sabe a linguagem do amor lá? Sei, as 5 linguagens do amor, Perfeito. 4 ou 5, agora eu já não lembro mais, 4 ou 5. Já nem sei mais quantas são. Mas sim. Mas a minha é o servir, é o ser útil, né? É estar ali fazendo o que for preciso fazer. Então, eu acho que esse é o meu grande propósito, não só na área profissional, muito na área pessoal também. Então, se eu pudesse elencar, sendo pega de surpresa, assim, eu acho que o servir, o ser útil, estar ali à disposição, né? Entendi. Vai me ligar a qualquer horário, eu vou atender. Eu sempre falo para eles, para minha equipe aqui, gente, vocês estão num trabalho, numa viagem, vocês vão me ligar 2h30 da manhã, eu vou atender. Eu não atendo outras pessoas, mas eu vou atender vocês, né? Estou servindo. Exatamente. A líder servidora. Exatamente. É a minha função, além de ser a minha função, é algo que eu estou preparada e eu gosto de me preparar para fazer. Então, o ser útil, o servir, eu acho que talvez seja o meu grande propósito. Agora você começa a entender por que você tem uma equipe que coopera tanto? Que bom. Viu? Vocês estão ouvindo, né? Tá ouvindo, produção? Nossa, tá ouvindo? Às vezes eu tenho que fazer um curso de vir falar sobre esse assunto 5, 6 horas. Não, 5, 6 horas, estou brincando, mas estou exagerando. Mas para as pessoas entenderem que isso é ser um líder que realmente tem uma equipe, enfim, que pega junto, que está comprometida, que está engajada, dentre outras coisas, mas é uma coisa importantíssima. Que legal, Fran, parabéns pela líder que você é. E que delícia ver você falando com tanta alegria aí do teu trabalho, né? Acho que isso é muito gostoso, né? Obrigada, Silvana. Eu acho que tem um ponto muito importante para a gente sempre lembrar, né? Eu estou líder nesse momento, sim, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã e eu espero que, na verdade, todos os colaboradores que estão aqui hoje tenham a oportunidade de um dia ser líder. E eu não sei, pode ser que daqui a 2, 4, 3, 4 anos eu seja uma liderada por eles. E tudo bem, né? E é isso aí. Eu acho que isso é a maior comprovação de que deu certo. É isso né? aí. Então, a gente está. Eu estou, né, na posição hoje de gestora, de liderança da empresa, mas a gente sabe que tudo é muito volátil, né? É isso aí. E saber disso faz com que a gente queira cada dia ser um pouquinho melhor, né? Não é nem por ambição só, assim, é porque a gente gosta de fazer a coisa bem feita. Mas eu sou chata também, tá? O pessoal pode... Vou perguntar pro pessoal que tá escondido aí, fazendo a nossa gravação. Sandy, fala aí, Sandy! Eu pego no pé mesmo, sou chata, sou exigente também. Mas sabe que hoje eu estava lendo um artigo sobre isso, né? Sobre liderança. E o artigo dizia, claro, né, mais ou menos assim, né, e de que muitos líderes hoje em dia estão com medo de ser chata, entre aspas, né, assim, de exigir, sabe, de combinar o jogo, de vez em quando falar, não, isso aqui não tá legal, precisa refazer, porque tá essa geração, sei lá, esse povo tá todo cheio dos mimimis, etc. E aí os líderes estão deixando de ser firmes. E se a gente olhar para nossa vida, assim, olha para trás, pensa assim, quem foi um líder que você gostou? Ou um professor, né? Você falou da escola, né? Quem foi um professor que você gostou? Não era o professor mais bonzinho. Não. Era o que te dava suporte, o que estava ali e que exigia. Por quê? Porque ao exigir, né, ao demandar, ele tira o teu melhor, né? Isso aí. Muito legal, Fran. E que mais, Fran? Me diga assim, qual é o teu maior desafio aqui na Horizonte Studios? Acho que todo dia é um desafio novo, né? Eu sou realmente movida por desafio e eu sou uma pessoa que gosta de resolver problema. Por mais que gere um estresse, às vezes a gente sai um pouco do prumo aí, mas eu gosto de resolver problema. Eu acho que é um desafio bom e é um desafio que faz a gente crescer, né? Lidar com pessoas, independente se é um colaborador, se é um cliente, se é alguém que está passando aqui na frente, acho que é realmente, talvez, aí a maior dificuldade geral, assim, porque
cada um tem um jeito. Ah, sim. Né? Cada um tem uma forma de falar, de conversar. Eu tenho a minha forma de liderar e, às vezes, eu tenho que adaptar a minha forma de liderar para um outro colaborador que não se acostume, digamos assim, com o meu jeito. E ninguém é obrigada a isso. Né? Eu acho que é uma adaptação de ambas as partes. Então, acho que é isso. Acho que o maior desafio é pessoas. De um modo geral. Por mais que eu adore fazer essa parte de gestão de pessoas, ela é um desafio, fato. Eu acho que eu ia dizer isso, é um desafio, mas é a parte gostosa da coisa. Exatamente. Porque fazer gestão de máquina, de coisa, a gente aprende. Não, a gente aprende. Como é que é? Olha na internet aí, tem várias coisas. Inteligência artificial ajuda. Agora eu fiz um cursinho de inteligência artificial. Cursinho não, um curso. E agora eu estou colocando a inteligência artificial e é uma delícia. Não, é uma vale delícia, mas ela nos ajuda, ela não substitui nada. Fran, estou muito feliz de conhecer um pouco mais da Horizontes, meu parceiro. E acho que foi uma delícia conversar com você. Tá? Eu desejo muito sucesso para você, para sua equipe e para Horizontes, né? E que a gente possa ter essa parceria por muitos anos, que para mim está sendo um presente mesmo. E, enfim, sucesso para nós. Obrigada, Silvana. Obrigada de novo pelo convite, né? Por poder falar um pouquinho da minha trajetória pessoal, profissional, mas também poder falar um pouquinho da Horizon, né? A gente é muito feliz de ter você aqui com a gente como nossa parceira. E eu realmente espero que seja muito longa a nossa parceria, né? Eu conheço a tua história, né? Eu conheço a tua trajetória pessoal e profissional também. Então, realmente uma grande honra. Estamos resgatando. É isso aí, Estamos resgatando o básico. É isso aí, ótimo. É ótimo falar contigo e conversar um pouquinho, explanar um pouquinho sobre a minha vida também. Que bom. Então, prazer falar contigo. E este foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios.